O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nos acompanham pelas mídias sociais, TV Horizonte, Rádio América, e vocês também que subiram esta serra aqui neste dia para juntos celebrarmos. Da primeira leitura, nós ouvimos Paulo que fala aos pagãos daquela cidade, dizendo: "Outrora éreis estrangeiros." Ou seja, antigamente vocês estavam afastados de Deus, estavam vivendo como pessoas que não conheciam a Jesus, que não conheciam o Senhor, e viviam como inimigos por conta das obras más. Mas agora, pela obra de Jesus Cristo que morreu por cada um de nós na cruz, Cristo reconciliou, pela morte que sofreu no seu corpo mortal, a cada um de nós. É interessante a maneira como que Paulo se dirige àquelas pessoas. Talvez nós podemos assumir essa palavra também para cada um de nós. Porque todos nós somos reconciliados em Cristo por meio da sua morte redentora. Todos nós, outrora, éramos também estrangeiros. Ser estrangeiro, a gente pode pensar em todas essas pessoas que têm vivido essas imigrações. A pessoa que está vivendo numa terra que não é dela, numa terra onde ela não se sente confortável. A gente pode pensar na casa da gente. Geralmente é na nossa casa que a gente se sente confortável. A nossa casa é o nosso lar, é o lugar onde a gente descansa, é um lugar onde a gente se sente bem. Nós podemos fazer aqui uma caravana, ir para o lugar mais bonito deste planeta. Mas a gente fica lá 5 dias, 10 dias, 20 dias e já começa a sentir uma certa saudade de casa. Porque embora aquele lugar seja um lugar bonito, seja um lugar que vale a pena conhecer, que vale a pena estar, não é o nosso lar. Não é o lugar onde nós nos sentimos tão confortáveis. Sentir-se então como um estrangeiro é, na palavra de Paulo, o retorno não para uma casa, mas para uma pessoa que é para nós um lar, que é para nós o lugar da paz. Paulo anuncia para eles: outrora vocês todos eram estrangeiros, mas agora encontraram um lar na pessoa de Jesus Cristo. É preciso que nós encontremos este lar no nosso Senhor, porque é nele que nós vamos descansar, é nele que nós encontramos a verdadeira paz. É só no Senhor. Nos diz o Catecismo da Igreja que é o Senhor que criou a nossa alma. Se, portanto, nós somos criados por Deus, nós sentimos essa necessidade de estar junto a Ele. Nós podemos pensar nos nossos pais. Nós, enquanto filhos, nós somos a união do nosso pai e da nossa mãe. Nós somos a parte genética ali, metade de um, metade de outro. E nós sentimos bem ali diante deles porque nós fazemos parte dos nossos pais.
Ainda que nós não tenhamos com Ele uma boa relação, ainda que tenhamos problemas com pai, com mãe, mas eles são nossos. Eles fazem parte de nós e nós fazemos parte dele. Portanto, quando nós olhamos para Deus, nós não estamos diante de uma figura desconhecida que chama a cada um de nós a estar na sua presença, tentando arrogar uma posição para Ele que Ele não tem. Não, pelo contrário. Deus nos chama até Ele porque nós somos dele e Ele também é nosso. Nós nos misturamos com Ele porque nós trazemos dentro de nós essa alma que é o princípio da eternidade, que é um pedacinho de Deus que nós temos dentro de nós. E é por isso que nós temos sede de Deus. É por isso que nós temos necessidade dEle. A busca de Deus não é uma exigência moral, como alguém começou a anunciar que tem que buscar a Deus, agora vamos buscar a Deus. Não. Essa necessidade já está aqui dentro. Essa sede já existe dentro de nós, porque nós somos parte do Senhor. E Paulo então anuncia isso àquelas pessoas daquela comunidade. Outrora vocês eram estrangeiros, mas agora vocês têm a graça e a oportunidade de poder viver como filhos de Deus. Vocês têm agora a oportunidade de viver como sempre deveriam viver, junto à presença do Senhor, vivendo não de obras más, mas vivendo como santos, inabaláveis na presença do Senhor. Jesus nos devolveu essa possibilidade. Nós sempre fomos criados para amar a Deus e sermos amados por Ele. Mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, pela narrativa lá em Adão e Eva, no livro de Gênesis que nós conhecemos, o ser humano, ele com a sua inclinação para o pecado, ele se afasta de Deus. Ele estava ali na presença de Deus, vivendo naquele jardim junto dele, face a face junto com o Senhor, mas o pecado o tira daquela posição. O pecado faz com que Adão e Eva expulsem a si mesmos do paraíso e fiquem longe da presença do Senhor. Mas Jesus Cristo, no alto da cruz, nos devolve a dignidade de filhos. No alto da cruz, o Senhor, morrendo pelos nossos pecados, Ele rasga esse documento que nos condenava. Ele destrói o poder da morte e do mal que habitava nos nossos corações e não mais permitia que poderíamos viver totalmente juntos ao Senhor. E nós recebemos todos os méritos da cruz no momento do nosso batismo. Tudo aquilo que aconteceu no alto da cruz, Jesus que venceu a morte, Jesus que venceu o mal, Jesus que libertou-nos do pecado, tudo isso a gente recebe no momento do batismo. Aquele instante em que eu e você somos ali atingidos pela água, mergulhados naquela água, nós somos mergulhados na morte de Jesus para podermos renascer para uma vida nova. É muito significativo como se dava os batismos lá no início da igreja primitiva. Em algumas comunidades, o batismo não era como nós fazemos hoje. O batismo hoje ele pode ser feito por aspersão, jogando água. O batismo pode ser feito do modo que é o mais comum, em que você joga a água sobre a cabeça da criança ou do adulto. O batismo ainda pode ser feito também por imersão. Você pegar a criança e mergulhar ela totalmente na água e levantá-la rapidamente. São as 3 formas de batismo. Mas antigamente na igreja primitiva, quando as pessoas eram ainda batizadas como adultas, havia uma igreja em específico que tinha um significado muito bonito. O batismo era feito assim: havia uma parte plana e havia uma escada que fazia todo esse caminho e subia a escada do outro lado. Então você fazia esse arco, e olha como que era bonito o significado. Aqui no meio, depois que você descia a escada, aqui ficava a água. Então a pessoa descia a escadinha, passava pela água onde essa pessoa era batizada, para poder sair na escada do outro lado.
Porque o batismo tem esse significado, onde o ser humano é mergulhado na morte de Jesus, passa pela morte de Jesus para poder nascer para uma vida nova, uma vida onde não mais o pecado está ali o amarrando, o segurando, o prendendo. Nós fomos mergulhados na morte de Cristo para nascermos para uma vida nova, para não mais vivermos como estrangeiros aqui nesta terra, mas viver como filhos de Deus, como filhos da luz. No nosso batismo, o Senhor nos marcou com uma marca que é indelével, que nada pode nos tirar. É uma marca que não pode sair do nosso corpo, porque não é como uma tatuagem que está na pele, mas é uma marca que está no fundo da nossa alma. É a marca que nos faz sermos filhos do Senhor. É a marca da nossa vitória. É a marca dessa cruz que nos libertou para uma vida nova. A partir de então, é possível uma vida em santidade. É possível uma vida junto a Deus. É possível uma vida em liberdade. Nós ouvimos do Evangelho que Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Alguns daqueles judeus o criticavam e criticaram também os seus discípulos, porque em dia de sábado eles estavam passando ali no meio daquele alimento e pegando aquelas espigas estavam se alimentando e aquilo era proibido, não podiam fazer aquilo. E Jesus então, dando um exemplo de Davi, mostra para eles, não, o Senhor, a vida, cada um de nós somos maior do que essa própria lei do sábado. É Jesus mostrando para nós a nossa grandeza, a nossa força, a nossa dignidade. Nós somos maiores do que todas as coisas que nós estamos em contato aqui neste mundo. Nós somos maiores que os nossos desejos, somos maiores que o alimento, somos maiores que os bens materiais. Nós somos mais dignos do que isso. Portanto, se nós temos essa dignidade, enquanto filhos e filhas do Senhor, a nossa vida não mais pode ser escravizada por estas coisas. Nós não somos escravos nem do nosso trabalho, nem dos nossos bens materiais, nem do nosso temperamento e personalidade, nem da nossa sexualidade, de nada. Nada pode nos escravizar porque nós estamos acima de tudo isso. Aquele povo que vivia afastado do Senhor e tinha então ações de pessoas hostis a Deus, não mais nos pertence. O Senhor então nos chama, porque Ele nos concede essa graça, porque Ele faz com que isso seja possível. Deus nos chama a uma vida de santidade, onde nós não somos mais escravos das coisas, mas nós temos a graça de, pelo autodomínio, pela temperança, pelas virtudes, de utilizarmos todos os bens e não sermos escravizados por eles. A estarmos aqui neste mundo, vivendo o trabalho, o estudo, os projetos, as relações, sem nos deixarmos ser escravizados por ela. É possível nós vivermos desta graça. Às vezes nós nos excusamos dos nossos pecados, dos nossos defeitos, dizendo assim, mas eu não preciso ter controle de tudo. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não tenho sangue de barata e é por isso que eu fico bravo, é por isso que eu xingo, é por isso que eu não perdoo. Mas eu tenho toda essa sede na minha sexualidade, é por isso que eu não tenho domínio aqui e ali. Nós não podemos mais nos excusar a partir dos nossos defeitos e pecados, porque é possível, diante de Deus, com o auxílio da vossa graça, não sermos escravizados por tudo aquilo que está aqui nesta terra. Mas com o Senhor é possível nós vivermos uma vida de graça, onde é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que torna possível uma vida de virtude. Agradeçamos ao Senhor neste momento, porque Ele nos trouxe até aqui e neste instante Ele vai saciando a nossa sede, a sede que nós temos dEle. Todas as vezes que o ser humano ele se coloca como um escravo diante dos bens, diante das pessoas, é porque ele perdeu essa dimensão
de que somente o Senhor, aquele que nos criou, só Ele pode saciar a nossa sede. Esse nosso impulso diante das coisas, tentando alimentar algo dentro de nós, é na verdade uma sede daquele que desde todo o sempre nos destinou para Ele. E volto a repetir, só no Senhor nós encontraremos a paz, só no Senhor nós encontraremos o descanso. Coloque diante do Senhor nesse momento a sua vida, os seus impulsos, os seus desejos, e deixe que o Senhor hoje vá fazendo esse deslocamento no seu coração. Não mais um desejo do que nos escraviza, não mais um desejo daquilo que nos faz mal, mas que o Senhor faça mais uma vez reavivar em nossos corações o verdadeiro desejo, a nossa verdadeira necessidade, a nossa sede que nós temos dele. Coloquemo-nos de pé e ofertemos ao Senhor as